Operação da Polícia Federal chama atenção no sul do estado, prende vice e presidente de cooperativa de energia elétrica na cidade de Sara. E você vai ver também. Especialistas falam sobre vírus que podem atingir e prejudicar consumidores que usam o Pix. Semana Nacional dos Museus tem programação especial em Criciúma. Falta de insulina no Sistema Único de Saúde afeta pacientes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Tempo firme em todo o sul catarinense, mas friozinho, né? Aquela temperatura de outono, manhãs geladas, vai esquentando, depois declina também a temperatura. E uma informação importante que chegou é que o governador Jorginho Melo deve assinar na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a autorização da retomada das obras do aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha, aqui no sul catarinense. Esse aeroporto que já foi o principal elo do sul com as demais cidades do país, principalmente com conexão em São Paulo. O aeroporto está desativado para voos comerciais, mas atua ainda em alguns voos particulares. Mas as obras que já eram para ter sido concluídas esse ano foram abandonadas pela empresa vencedora da licitação e um novo contrato foi feito agora com a CETEP, empresa aqui da região sul que vai concluir essas obras. De acordo com as informações do próprio prefeito do município de Forquilinha, o Neguinho, essa assinatura de contrato vai dar andamento até o final do ano. O Dionísio Freitas deve voltar a receber voos, pelo menos os particulares, mas a briga maior é que ele volte a receber voos aí comerciais para atender a região sul catarinense. Hoje o aeroporto de Jaguaruna é o responsável por essas operações de voos, inclusive esta semana a Voipaz começou o seu atendimento. Portanto, hoje são 3 voos comerciais atendendo no aeroporto de Jaguaruna. Uma briga que vai ser grande aqui para o sul catarinense para saber quem vai ficar com esse título de aeroporto regional. Por enquanto, Jaguaruna está bem à frente. Vamos esperar essa liberação dos valores por parte do governo do estado e o andamento das obras no Dionísio Freitas. A falta de insulina no Sistema Único de Saúde afeta pacientes com diabetes em vários estados do país. Com dificuldades de comprar o medicamento, o governo importou remédio sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A população diabética que depende de tratamento pelo SUS costuma ter todos os seus medicamentos, desde remédios a agulhas, disponibilizados gratuitamente pelo sistema. Contudo, nas últimas 3 semanas, os pacientes não têm encontrado a insulina de ação rápida no local e têm recorrido a grupos de pessoas com a mesma doença nas redes sociais para conseguir manter o tratamento. Para evitar um desabastecimento nacional, a solução encontrada pelo governo foi abrir uma compra emergencial, quando até mesmo produtos de laboratórios estrangeiros sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária podem ser adquiridos. E foi exatamente o que aconteceu. No último dia 20, o Ministério fechou o acordo para adquirir 1.300.000 tubetes de insulina da chinesa Global X Technology Limited. A compra, porém, é contestada pela Sociedade Brasileira de Diabéticos, que questiona a qualidade da insulina adquirida. A insulina de ação rápida controla o nível de glicose no sangue e deve ser injetada todos os dias, sempre antes das refeições, em pacientes com diabetes. O presidente Lula definiu em reunião com sua equipe nesta última segunda-feira a estratégia para aprovar a nova regra fiscal. Ele disse que aceita a inclusão de gatilhos para evitar um aumento da despesa no caso de descumprimento de metas fiscais, mas depende também que fiquem de fora dessas travas o aumento real do salário mínimo e reajuste do Bolsa Família.
O presidente aceita, por exemplo, não conceder aumentos reais para os servidores, cancelar concursos públicos e não autorizar novos benefícios e incentivos fiscais. Mas Lula teme que a redação dos dispositivos determine que o governo federal fique proibido de aumentar despesas obrigatórias, o que pode impedir aumentos reais do salário mínimo, o que, além dele, o reajuste anual do Bolsa Família são bandeiras da campanha eleitoral de Lula e temas prioritários para o presidente da República. Ele considera fundamental a manutenção dessas duas políticas para combater a pobreza e fazer o país crescer. Na reunião, Lula orientou sua equipe a pedir que o PT não apresente emendas ao relatório que foi acordado com líderes, desde que o salário mínimo e a Bolsa Família fiquem de fora dos gatilhos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serón, se encontraram nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em Brasília, para discutir o texto da nova regra fiscal. O relator da proposta na Câmara, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, também participou do encontro. O deputado Cajado vai apresentar seu relatório junto aos líderes da Câmara com a expectativa de que cheguem a uma versão final. Segundo ele, quando estiver fechado, o relatório deve se tornar público. O texto original está sendo discutido e ajustado pelo deputado junto às diferentes bancadas da Casa, desde o início de abril, quando foi enviado pelo governo Lula ao Congresso. O número de golpes e fraudes associados ao Pix tem crescido no país. Com a popularização do sistema de pagamentos instantâneos, segundo especialistas, esses ataques acontecem tanto por meio de vírus instalados sem que o consumidor perceba, como via engenharia social, quando um criminoso usa influência e persuasão para enganar e manipular pessoas para obter senhas de acesso. Um levantamento recente indicou que o Brasil é o segundo país que mais realiza transações em tempo real do mundo. Só em 2022 foram registradas 29 bilhões e 200 milhões de transações no país, o equivalente a 15% do total registrado no mundo. Segundo os especialistas, entre as maiores dificuldades encontradas, bloquear as transações ou reaver o dinheiro estão entre as que mais causam transtornos às vítimas. E essa dificuldade acontece porque, uma vez que os recursos caem na conta do criminoso, eles são rapidamente repassados e divididos em diversas outras contas, o que acaba impossibilitando que os bancos rastreiem o caminho do dinheiro. A seguir, Polícia Civil realiza busca e apreensões de documentos e membros da Cooper Aliança em Saara. Jesus é suficiente, pessoal, para salvar o mundo, tá? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Senhor Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é suficiente para salvar você, salvar a sua casa, salvar a tua alma do inferno, levar você para o céu. Desde que a pessoa venha até essa fonte, reconhecendo que é necessitado, que precisa arrumar a vida para alcançar a bênção, seja quem for, ela alcança misericórdia. Não, Jesus ele chama vários tipos de pessoa. Jesus ele chama o cansado, ele chama o sedento e ele chama o pecador. Em Mateus 11 ele chama dizendo: venha a mim, você que está cansado, oprimido, que eu te aliviarei. Então Jesus ele chama o cansado. Jesus ele é a fonte que sacia o vazio, que preenche o vazio do homem, que liberta, que cura, que transforma. Dentro de cada pessoa tem um buraco do tamanho de Deus, que só Deus se encaixa ali para fazer o ser humano uma pessoa abençoada. No Sala de Entrevistas dessa semana, minha convidada, fisioterapeuta e especialista em zumbido e também questões de labirintite, Letícia Salvário Fernandes, vai conversar com a gente sobre essas questões
que tanto incomodam a população e tem tratamento. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero por você! Olá, povo de Balneário Camboriú, pastor Paulo Borges, convidando você e sua família a vir participar de uma de nossas reuniões. Quarta-feira pela família, 9, 15 e 19h30. Você que está passando por aflições, dificuldades nessa área, eu digo para você, não cruze os seus braços, venha buscar pela sua família, porque existe uma palavra de Deus para mudar essa história. Assim também é sexta-feira, pessoas que não estão dormindo, ansiosas, aflitas, pessoas com problemas espirituais e às vezes passando por doenças que podem ser tiradas do corpo, da vida delas, através da oração da fé, através do poder da palavra. 9, 15 e 19h30, sexta-feira. Domingo, louvor e adoração, 8 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. Espero por você, pela sua família. Rua 501, número 150, bem próximo ao Teatro Municipal, centro de Balneário. Eu espero por você, pela sua família, em nome de Jesus. O recurso do WhatsApp permite que agora que o usuário possa proteger conversas específicas no aplicativo. A novidade começou a valer desde ontem e está disponível para todos os usuários na próxima semana. Agora, a nova ferramenta permite ocultar um chat da tela inicial do WhatsApp, que é transferido para uma pasta segura chamada Conversas Protegidas, que só poderão ser acessadas quando a pessoa digita a senha ou usa biometria, como a impressão digital ou facial, já cadastradas no seu dispositivo. Função que também esconde automaticamente o conteúdo dessa conversa nas notificações. Essa funcionalidade, segundo a empresa, é ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando o seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial. Para começar a usar essas conversas protegidas, basta abrir o WhatsApp, clicar no nome de um contato ou grupo e selecione a opção de bloqueio para proteger as conversas. Para revelar os chats ocultos, é só arrastar devagar a caixa de entrada para baixo e insira a senha ou a biometria. E a empresa já avisou que nos próximos meses o aplicativo vai ganhar outros recursos de segurança, como a criação de senha personalizada para conversas específicas. Pois é, uma novidade aí da tecnologia do WhatsApp. E agora, gente, na manhã desta terça-feira, 60 policiais civis desencadearam a Operação Iluminado, no município de Sara, sob a coordenação da Delegacia da Comarca de Sara e com o apoio das delegacias da 6ª DRP, a DEIC, a DECOR, a LabSul, também o SAER e o IGP, que foram dados cumprimentos a 12 mandados de busca e apreensão e cumprimentos de 4 prisões temporárias, além de bloqueios de contas bancárias, bens imóveis e também imóveis. As investigações iniciaram no ano passado, no ano de 2022, e que apuram os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. A cooperativa, a Cooperaliança da cidade de Sara, é o foco das investigações. Caso haja interesse dos meios, hoje à tarde, às 2 horas, às 2h30, vai acontecer a coletiva de imprensa comandada pelo delegado Rafael Iasco, que é da comarca de Sara, que foi quem comandou as investigações. A própria Cooperaliança já divulgou a sua nota, informando que uma reunião com os diretores será realizada ainda hoje e novas informações sobre o caso não podem ser repassadas, pois ele tramita em segredo de justiça. O que se sabe até agora nas apurações, até pelo delegado regional aqui da região sul, as informações que chegaram que pelo menos dentro desses 4 presos, o presidente da Cooperaliança e o vice estão entre eles, foram encaminhados preventivamente para essas averiguações. Portanto, hoje às 2h30, o delegado Rafael Iasco faz essa coletiva de imprensa e informa mais detalhes, aqueles que podem, como acontece em segredo de justiça, também as investigações, e vai informar mais sobre essa situação
que chamou a atenção de todo o estado e também aqui do Sul, já que a Cooper Aliança é uma das maiores cooperativas de energia elétrica, uma das que mais teve investimentos nos últimos anos e crescimento também. Portanto, a gente segue acompanhando essas informações durante o dia e também durante a semana para trazer aqui para você. E centenas de agricultores catarinenses estão preocupados com o futuro das propriedades. Muitos deles estiveram em Florianópolis participando de uma audiência pública promovida pela LESC sobre o marco temporal que depende de povos indígenas, só que podem reivindicar terras caso estiverem vivendo sobre elas desde 5 de outubro de 1988, dia que entrou em vigor a Constituição Federal. E tudo isso pode mudar de acordo com o novo julgamento do STF. Lucas é agricultor em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Ele é a 4ª geração a trabalhar na propriedade rural da família, onde produzem diferentes tipos de grãos. Mas a possibilidade de as terras serem demarcadas como reservas indígenas tem preocupado o agricultor. Lá não existe índio, não tem nenhum índio, nunca teve, esse ano no IBGE não teve nenhum índio, no ano passado também não teve. No ano 2000 houve essa invasão, depois eles saíram de lá e desde então não tem índio como não havia antes, né? Se nós vier a perder essas propriedades, nós não temos segurança jurídica para estar investindo em outro lugar. Se nós compramos e pagamos essas terras, qual é a garantia que nós vamos ter de comprar uma área em outro lugar, em qualquer lugar do Brasil? Assim como Lucas, centenas de agricultores catarinenses estão preocupados com o futuro das propriedades. Muitos deles estiveram em Florianópolis participando de uma audiência pública promovida pelo Parlamento catarinense. Em pauta, uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e cujo julgamento deverá ser retomado no início de junho. Essa ação pode mudar a tese do marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem vivendo sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa alterar essa data e assim permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. Nós somos um município agro, 63% da economia as áreas atingidas giram um valor adicionado de movimentação econômica de 45 milhões de hectares e nós temos escrituras de 100 anos. Então nós só queremos o que é nosso, o que é de direito, que os nossos agricultores pagaram suas terras, nada mais. Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, 20.500 hectares de terras e estão em discussão 1.400 hectares. São 51 famílias que estão ali estabelecidas, produzindo alimento para Santa Catarina, para o país e para o mundo. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque nas nossas terras não existem indígenas, e causa espanto, haver essa demarcação nos nossos municípios, que é Saudades e Cunhaporã. O Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, participou da audiência pública e confirmou a posição do governo estadual a favor da manutenção do marco temporal e pelo respeito aos agricultores que há gerações estão produzindo nas terras catarinenses. Do nosso ponto de vista, as áreas ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, são as áreas que devem ser deixadas a eles. Nós entendemos que a compreensão que alguns ministros do Supremo têm no sentido da demarcação imemorial dessas terras, ou seja, de ocupações imemoriais por parte de indígenas da terra, que isso não contribui para o estabelecimento de um cenário de segurança jurídica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, presidiu a audiência pública e falou sobre os encaminhamentos.
Fruto desta audiência serão os nossos encaminhamentos em Brasília. Nós já estamos solicitando audiência no STF para conversarmos com os ministros que não emitiram o seu voto nesta questão marco temporal e levando algumas peculiaridades em específico de algumas regiões do estado de Santa Catarina que já estão em processo de ampliação de área e até mesmo o posicionamento de Cunha-Porã e Saudades que refere-se a uma nova demarcação. Então nós temos situações bem diferenciadas no nosso estado, mas que vai ter agora um encaminhamento pela força do Parlamento catarinense. É bom ficar de olho nessa situação. E agora, você que está procurando emprego, que tal observar, porque a gente vai colocar aqui para você algumas vagas que estão à disposição no site da SIC. Em Criciúma, vagas de auxiliar de cozinha, consultora de vendas de aço, mecânico, auxiliar de produção, auxiliar administrativo em setor financeiro, analista fiscal, auxiliar técnico em eletrônica. Na cidade de Sara, a vaga de analista de marketing, ajudante de padeiro e também para padeiro, estágio em TI, jardineiro, agente noturno, analista logístico, babá e atendente de farmácia. No município de Siderópolis, a vaga de analista de exportação, eletricista industrial, operador de extrusora e caldeiro soldador, auxiliar de almoxarifado. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, Semana Nacional dos Museus, com programação recheada em Criciúma. Olá, amigos! Eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a santa palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Graças a Deus. Olha, meu amado e minha amada, o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Por mais que os seus olhos naturais você se sinta incapaz, o Senhor te dá capacidade, o Senhor te ajuda, que o Senhor te dê muita sabedoria, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja com você em nome de Jesus. E olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, meu amigo, minha amiga. E eu quero te dizer mais, o Senhor é contigo. E se você não tem uma casa espiritual ainda, você que está me assistindo, olha, o endereço está aqui, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera, aqui ao lado do terminal. Graças a Deus, meus amados, fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, minha convidada, fisioterapeuta e especialista em zumbido e também questões de labirintite, Letícia Salvário Fernandes, vai conversar com a gente sobre essas questões que tanto incomodam a população e tem tratamento. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero por você! Olá, amigos de Criciúma! Eu sou o pastor Luiz Lopes e faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares. E estou passando por aqui para trazer um convite especial a você, morador aqui do Rio Maina. A nossa Igreja da Graça, ela está localizada na Avenida dos Imigrantes, número 1110, bem próximo aqui ao Cartório da Paz. E temos cultos à semana, começando quarta-feira da Sagrada Família, 9 horas, 15 horas, 19 horas e 30 minutos para abençoar a sua vida. Já na sexta-feira é aquele culto forte de libertação para expulsar todo o mal da vida, também 9,
15, 19 horas e 30 minutos. E já o domingo é aquele dia especial, aquele dia que vamos buscar a presença do nosso Deus, começando às 8 horas da manhã, como também às 19 horas. Eu, pastor Luiz Lopes, e toda a equipe de fé de obreiros, aguardamos você aqui. Olha, eu vou deixar o meu número do WhatsApp, talvez ali para fazer um pedido de oração, 47 99678 1841. Vou repetir, 47 99678 1841. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E está chegando ao final as inscrições para buscar uma das vagas de conselheiros tutelares em todo o país. Agora, o processo é unificado e as eleições acontecem na primeira semana de outubro. As inscrições para concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar em todas as cidades terminam no próximo dia 26 de maio. Em Criciúma, os interessados devem se inscrever no setor de protocolo da Prefeitura, endereçado na Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e devem seguir as determinações do edital. Dentro dessas inscrições, elas têm que obedecer alguns critérios. Dentro deles, ensino superior, ou ter se ela não tiver experiência em trabalhos voltados à criança e adolescente, ela tem que ter uma pós-graduação da área, né? Ela cumprindo com esses requisitos, ela vai fazer a homologação da sua candidatura. Após isso, ainda tem uma prova teórica, e essa prova teórica que vai dar a classificatória para que ele esteja apto ao pleito. Então, dentro desse processo todo, né, é muito importante que eles leiam atentamente o edital, não fiquem, digamos assim, desinformados, que pode ser um processo desclassificatório até na apresentação da documentação. O mandato dos conselheiros tutelares será de 4 anos. O horário de expediente de membros é de 40 horas semanais e o salário de R$ 3.866,33. Mas, antes de tudo isso, além da aprovação da documentação, haverá também o processo eleitoral, onde os 20 primeiros candidatos concorrem a uma vaga entre 10 titulares e 10 suplentes. Correto. Ele primeiro vai passar por esse processo. Tudo homologado, vai sair em diário oficial, publicado o seu nome, ele vai verificar, ele tem um tempo ali, caso aconteça alguma circunstância, dele fazer um recurso. Após o recurso, e aí realmente é homologado todos os nomes, aí segue sim para a prova teórica. A prova teórica também é classificatória, não quer dizer que ele fez a prova teórica e ele está apto ao pleito. Ele tem que ser classificado com média 7 na prova teórica para que ele consiga seguir para o pleito. A unificação das eleições dos conselheiros tutelares foi uma forma de organizar e manter a idoneidade do processo. A eleição irá acontecer em todo o país no primeiro final de semana de outubro e ocorre dentro das normas do processo eleitoral. E nessa semana tem a Semana Nacional dos Museus. Em Criciúma, uma série de palestras estão sendo organizadas no Museu Augusto Casagrande. Um importante ato que acontece todos os anos para relembrar a importância dos museus nacional é a Semana Nacional do Museu. E aqui em Criciúma, através da Fundação Cultural do município, não é diferente. Uma série de atrações são realizadas durante esse período para poder lembrar da importância das obras e tudo mais que os museus abrigam aqui na nossa cidade e no país, é claro. Sobre isso eu vou falar com a historiadora da Fundação Cultural de Criciúma, a Cíntia Franco. Cíntia, essa importância do museu, né? É sempre bom ter essa semana para ela ser relembrada e reavivada, principalmente nas crianças, né? Para elas entenderem tudo isso, né? Sim, o museu tem um papel muito importante. Além de resgatar a história da cidade, ela também tem essas temáticas que o próprio IBRAM manda para nós. Então, ela faz com que o museu seja relembrado e também faz com que também seja movimentado essas temáticas que eles mandam. Que, no caso, esse ano, é sobre a sustentabilidade e o bem-estar. E esse ano vocês estão fazendo uma série de palestras, né, em horários definidos, às 9 da manhã, às 3 da tarde, para abranger vários alunos de várias séries da rede municipal e também os convidados, né? Isso. Hoje, no caso, ontem começou já com a apicultura, falando sobre a importância das abelhas. Hoje nós vamos ter uma palestra do artista que está dando a oportunidade de expor a tua obra, que é através da reciclagem que ele faz a obra, que é muito interessante. Ele também vai falar o porquê que ele reutiliza esses materiais.
e depois aí no decorrer da semana nós temos toda a programação, né? E sendo, como você falou, a reciclagem, um mundo mais sustentável, tudo isso é abrangido no tema, né? Criciúma, o que ela determinou para que fosse exposto, para que fosse organizado, para que as pessoas que forem visitar essa semana tenham aí de diretriz? Então, as turmas já foram todas agendadas, né? No caso, pessoas físicas de 5 a 4 pessoas têm vagas para elas nesses dias. Foi feito um pensado o que é importância para o museu, né? O que o museu faz, o papel da sustentabilidade e o bem-estar da sociedade de Criciúma. Então, foi focado sempre pensando nesse sentido, né? Que a gente às vezes não para pensar o que o museu, qual é o papel do museu nessa área da sustentabilidade. Quando a gente preserva os nossos acervos, a gente está deixando de jogar lixo, né? Então, muitos dos nossos acervos aqui, querendo ou não, eram acervos que poderiam até ser descartados, mas não, contêm histórias. E é por isso que a gente está dando essa ênfase também. Fora a Semana Nacional dos Museus, Cíntia, tem como agendar essas visitações? Qual é o horário de atendimento aqui no Museu Augusto Casagrande, que é o mais visitado da cidade? Enfim, como é que faz para fazer esse resgate, de repente, outras escolas, outros grupos, visitantes também, né, do município? Então, o museu funciona o ano inteiro, né? É só essa semana que é uma semana especial, né? Que é a Semana Nacional do Museu. Mas ele funciona das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, e é só ligar ou para a Fundação Cultural, ou até mesmo o telefone da Fundação do Museu Augusto Casagrande, e agendar uma turma, as escolas, quem quiser. Para as pessoas normais, elas vão estar sempre abertas, para quem quiser vir nos visitar. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então uma semana muito importante de resgate da cultura, e também você aí que nunca viu o Museu Augusto Casagrande, ele fica no coração da cidade, no bairro Comerciário, pertinho do estádio Heriberto Wilson, bem fácil a localização, mas tem muita gente que veio de fora, que está morando pouco tempo da cidade, ou então ainda não conhece a estrutura. Ela fica aberta aqui de segunda a sexta-feira para você visitar e conhecer um pouquinho mais aqui da cultura de Criciúma. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, fica à disposição da população, é só ir lá, leva a sua criança, vai estudar um pouquinho dessa história que a gente construiu aqui na cidade, no município. Você que é de fora, está morando há pouco tempo, o museu é de fácil acesso, tem até um parquinho ali atrás, uma pracinha do bairro Comerciário, que o pessoal está lutando até para fazer uma manutenção ali, os órgãos públicos dão uma atenção melhor para aquela região, mas enfim, o museu está sempre aberto, é um pedacinho da história da colonização da nossa região e do município. É sempre bom estar atento a isso. E é bom você estar atento também hoje ao Sala de Entrevistas, que você vai saber mais sobre o tratamento de fisioterapia que ajuda a resolver zumbido no ouvido. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com zumbido no ouvido. Esse problema muitas vezes é gerado em alguma articulação auricular ou até mesmo dentro da cabeça e pode ser resolvido ou amenizado com fisioterapia. E é sobre isso que você vai ficar sabendo um pouco mais no Sala de Entrevistas com a especialista em zumbidos e estabilidades no ouvido, Letícia Salvaro. O zumbido ele é um som gerado dentro do ouvido. Ele pode ser percebido em um ouvido, nos 2 ouvidos ou na cabeça inteira. Cada paciente percebe de um jeito. As causas podem vir de uma perda de audição, ou seja, de dentro do ouvido, e de fora do ouvido, digamos assim. Por exemplo, contraturas musculares, dores de cabeça e pescoço, ombro tenso, aquelas pessoas que ficam apertando os dentes de dia ou rangendo os dentes à noite, o bruxismo, né? Também pode dar influência no zumbido, pode surgir um zumbido por causa disso, ou influenciar o zumbido que já existe por essas questões musculares. Todo o complexo de cabeça e pescoço está relacionado com o zumbido. A gente precisa fazer alguns testes de diagnóstico para ver quais músculos estão especificamente influenciando ou não. Para isso se chama zumbido somatosensorial, aquele que soma, digamos assim, o nosso organismo e responde com esse som no ouvido ou na cabeça. Cada paciente sente de um jeito. O outro problema ligado aos nossos ouvidos é a famosa labirintite. Será que todo mundo que entonta é por isso mesmo? A labirintite é uma inflamação do labirinto. E ela é uma condição muito rara. A maioria das pessoas nem tem, não aparece muito isso no consultório. Porque tem que vir
a labirintite com perda de audição, com plenitude auricular, sensação de ouvido tapado, dor de ouvido, e geralmente não é isso que acontece. Tontura também, né? E existem tonturas, então a tontura que roda o ambiente, quando o paciente vê rodando, é uma vertigem posicional, e quando o paciente vai andar de carro, fica um pouquinho enjoado, sobe serra, se sente mal, ou vai no banco da carona, se sente mal. Isso se chama cinetose, é outro tipo de tontura também. Ou, por exemplo, quando o paciente vai no elevador e se sente mal, não consegue subir em altura. Aí pode ser uma hipofunção vestibular, são outros nomes que dão a essas doenças ocasionadas no labirinto e que tem solução. A parte boa é que dá para resolver, dá para aliviar os sintomas e resolver esse problema. A fisioterapeuta explica tudo isso e muito mais no Sala de Entrevistas, que vai ao ar hoje às 3h10 da tarde. E você é o nosso convidado para estar aí prestando atenção nessas informações. Quem sabe tirar aquela dúvida, você aí que por muito tempo tem esse zumbido no ouvido aí, não consegue resolver, quem sabe o Sala hoje te ajuda. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde também você vai poder acompanhar depois do Sala de Entrevistas. Uma boa tarde para você. Daqui a pouco tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Começa às 2 da tarde, às 4 tem a Hora da Graça. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera e, é claro, às 3h10 da tarde hoje, com Sala de Entrevistas inédito para você. Fiquem com Deus, uma boa tarde, até amanhã. Tchau!